Boa noite, meus amigos, encarnados e desencarnados. Boa noite para todos nós, para o nosso bom Deus, Jesus, nossos anjos guardiões, mentores e guias espirituais. Enfim, a noite chegou. O dia está quase terminando. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele colocou hoje em nosso caminho, pelas coisas boas que vivemos, pelas graças que recebemos. Que Deus esteja sempre conosco, mas acima de tudo, que nós estejamos sempre com Ele. Vamos agradecer a Deus, mas esta oportunidade de estarmos aqui juntos, neste momento, encarnados e desencarnados, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Senhor nos dê sabedoria, para que a gente possa refletir sobre o tema de hoje, sobre as mensagens edificantes. Então, procuremos uma posição agradável e vamos conversar com Ele. A primeira mensagem de otimismo, do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A de hoje é a de número 272. Ela diz o seguinte: não se considere inferior aos outros, despreparado e injustiçado. Se até a planta tem a flor, o perfume e o fruto, você, por ser humano, tem valores e qualidades que o distingue dos outros, tudo conforme a vontade do Criador. Não há ninguém igual a você em toda a face da terra. Por isso, não se embarace na confusão criada por eles. Não se abata como eles. Não copie as ideias e procedimentos pecaminosos. Tenha mente livre, boa intenção, vontade de progredir e faça tudo conforme achar melhor. Ponha as suas capacidades a funcionar em grau máximo e sentirá o sabor da vida. Quem pensa como escravo se torna um escravo. É isso aí, meus amigos. Precisamos ser otimistas. Pensar que tudo vai dar certo, porque Deus está conosco. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Itens 6, 7 e 8. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios? E também não fazemos diversos milagres em seu nome? E então eu direi em voz alta, afaste-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça. Essa passagem está em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. No item 7, todo aquele que ouvir e praticar as palavras que eu digo, será comparado a um homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha.
Quando a chuva veio e os rios transbordaram e os ventos sopraram, ela não caiu, pois foi construída sobre uma base firme. Mas todo aquele que ouvir e não praticar as palavras que eu digo, será como o homem sensato, que construiu sua casa sobre a areia. Quando a chuva caiu e os rios transbordaram, e os ventos sopraram, ela desmoronou, e foi grande o prejuízo do seu dono. Essa passagem está em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. E também está em Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. No item 8, aquele que violar os mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Porém, aquele que seguir os mandamentos e ainda ensinar os outros, será o primeiro no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 19. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre essa passagem do Evangelho de hoje. Quantas pessoas andam por aí com o nome de Deus na boca, dizendo que praticam seus ensinamentos e no íntimo são pessoas agressivas, pessoas rancorosas, pessoas que não sabem perdoar. Jesus, nessa passagem, ele nos ensina que para ser um seguidor de Cristo, nós precisamos nos transformar, extirpando nossas más tendências, os nossos vícios. Nós precisamos tirar de dentro de nós o orgulho, o egoísmo, essas chagas que só nos devoram a nossa alma. O Mestre disse, meus amigos, que o verdadeiro cristão é reconhecido por suas obras, pois é do coração que reflete suas atitudes. Então, não basta sair por aí dizendo, que segue o Cristo e falando, Senhor, Senhor. Não basta isso. Nós precisamos agir sim, nos submetendo à vontade do Pai e não à nossa. Porque na maioria das vezes a gente entrega os nossos problemas nas mãos de Deus, mas no fundo a gente quer que seja resolvido conforme a nossa vontade. Mas Deus entende que ainda somos imperfeitos. Somos crianças espirituais encarnadas num corpo físico. Então, nós precisamos praticar a lei do amor e da caridade. A gente pode enganar o mundo, mas nunca, jamais enganar a Deus. E Jesus, ele nos mostra aqui que a vontade do Pai é o caminho mais certo para alcançarmos a perfeição. Ele não está falando da perfeição absoluta, porque a perfeição absoluta somente Deus tem. Ele está falando de uma perfeição relativa. E para que a gente alcance essa perfeição relativa, nós precisamos mudar nossos pensamentos e nossos atos. Pois a vida que nós levamos aqui neste planeta de provas e expiações é que define o nosso futuro espiritual. Quando retornarmos para a nossa verdadeira morada, aquele que quer
levar na sua malinha as virtudes, será bem recebido. Aquele que levar na mala a raiva ou o rancor, vai passar pelo sofrer, ranger de dentes, como Jesus dizia. Então está em nossas mãos fazer a escolha. O que é que a gente realmente quer? A gente quer adorar Jesus apenas pelas aparências? Vamos refletir um pouco sobre isso. A noite o dia está acabando, chegou a noite, vamos dormir. Vamos colocar a cabeça no travesseiro e pensar sobre os nossos pensamentos, o que fizemos durante o dia. O que a gente quer levar para a vida futura? Vamos pedir a Deus força, coragem, fé, resignação, sabedoria. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos dê força, né? Vamos pedir a Deus que cuide do nosso sono, para que amanhã possamos acordar com as energias recarregadas e que tenhamos um novo dia muito iluminado. E vamos agradecer mais uma vez a toda a equipe espiritual que se faz presente, a Jesus, nossa Mãe Santíssima, os mentores deste Evangelho e aos irmãos de luz que estão aqui. Gratidão, Senhor, hoje e sempre. Meus amigos, a reflexão final de hoje, ela diz o seguinte: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Trouxe este pensamento para que possamos fazer uma reflexão. Aonde durante a nossa vida andamos colocando o nosso coração? Se obtivemos alegrias, felicidade, paz e sentimento de amor e vida, ou vivemos sempre na defensiva, assombrados de medos, de perder esses tesouros para as tempestades, a ferrugem, a doença, aos ladrões e tudo que poderia de nós nos tomar. Se olharmos para as escolhas de nossos tesouros que acumulamos em nossas vidas, será que não há uma voz interior tentando nos mostrar que tudo de algum modo escapará de nós? E o que nos restará? A vida nos mostra todos os dias pessoas perdendo tudo com a chegada do ceifador, levando jovens e a todos com as mais diversas desculpas da violência, a doença ou até mesmo o esgotamento pela velhice. Mas algo ainda alimenta no ser humano a ilusão da luta pelos tesouros efêmeros, com toda a sua força, que se necessário trava uma guerra para defender o seu ouro, que nunca será seu, apenas passará por si durante algum tempo. Mas o que o Mestre Jesus recomenda? Ele recomenda: ajuntai tesouros nos céus, porque eis que lá as traças, a ferrugem e os ladrões não podem roubá-los. O tesouro do Espírito aproxima as almas dos sentimentos mais nobres, como o amor, a compaixão, a paz, a compreensão da liberdade, da vida, sem os grilhões
do sofrimento dos fantasmas de inimigos que querem lhe tomar algo teu. A mudança no sentido de quem somos, como somos, nos eleva acima do que temos e nos trazendo a verdade sobre a vida. E passando a ter harmonia, vivendo sempre o melhor do agora. Lembrando que até mesmo nossa ferramenta de manifestação será devolvida à terra. E partiremos apenas com nossos sentimentos em novas direções. E com eles, teremos a paz construída ou a guerra e conflitos somatizados. É tempo de escolhas. Que saibamos fazer essas escolhas. Que todos tenham uma noite abençoada. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.